um videocast Brasil Journal. Eu digo que o futuro não é elétrico, o futuro é eclético. Curta distância, elétrico, média e longa distância, biocombustíveis. Eu sou Adriano Pires e esse é mais um episódio do podcast Power do Brasil Journal, onde a gente conversa com quem decide, com quem investe e quem pensa o setor de energia no Brasil. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que está ligado à questão ambiental, à descarbonização, que pode mudar a cara do setor de transporte pesado no Brasil. É a substituição do diesel, do famoso diesel, né, que o Brasil é um grande consumidor de diesel, por gás natural, por biometano. E esse assunto a gente vai tratar hoje aqui no podcast, no escritório da Scania, em São Bernardo do Campo, na sala onde se decide todos os assuntos importantes da empresa. E ninguém melhor para falar com a gente sobre isso do que o presidente da empresa, Krzysztof Podgorski. Christopher, muito obrigado por você atender a gente aqui, né? Gentileza, o carinho, né, de bater esse papo com a gente aqui do Power. Eu vou começar a colocar a seguinte questão, né, que acho que todo mundo vai gostar de saber um pouquinho da história, né? A Scania ela é pioneira na fabricação de caminhões, né, e ônibus a gás no Brasil, né? E o que estava assim, quando vocês tomaram essa decisão, o que estava por trás dessa racionalidade estratégica e como é que hoje está esse mercado para a Scania no Brasil? Primeiro, um agradecimento a você, Adriano, aos ouvintes do Brasil Journal pela oportunidade. De fato, tem um viés histórico, a sua pergunta é bastante apropriada, porque nós hoje temos uma situação, uma percepção do trabalho que nós fazemos frente à descarbonização do setor, mas isso já vem de 10 anos atrás, quando nós fomos os primeiros consignatários do Science Based Targets, antes disso o Acordo Climático de Paris. Então, isso passou a ser o propósito da companhia, né? Muito mais do que uma visão de negócio, foi uma visão de que éramos parte do problema e queríamos ser parte da solução. E aí nós definimos um novo propósito que chamamos de Drive the Shift Towards Sustainable Transport, que é uma bonita frase, mas que ao longo dos próximos, os meses subsequentes e os anos subsequentes, passou a fazer parte integrante da nossa estratégia de negócio. Então, nós falamos hoje de um caminhão a gás, sim, um ônibus a gás, mas em realidade nós desenvolvemos todo um roadmap de soluções tecnológicas que fossem alternativos à matriz energética existente para poder fazer frente a essa jornada de descarbonização. Então, o que nós fizemos, nós somos os enablers, tecnologicamente se dizendo, não com protótipos, mas com soluções aqui, agora, já comercialmente disponíveis, de soluções que são alternativos ao uso único exclusivamente do diesel, que ainda tem sua presença predominante, mas a gente entende que o crescimento da demanda de transporte que virá com o crescimento da população, os negócios, o transporte de cargas e o transporte de passageiros vai crescer. E a gente gostaria que, ao haver o incremento das frotas, que ou aquele que contrata o serviço de transporte ou aquele que executa o serviço de transporte não fique preso a uma única alternativa. Mesmo que tenha que ficar com diesel, a nossa jornada também propiciou ferramentas e desenvolvimento tecnológico, até com diesel, em 2 pilares, que é uma melhora na eficiência energética. Então, se compararmos Scania com Scania, não vou falar de nenhum concorrente. Claro. De 10 anos atrás para agora, a nossa eficiência energética, o consumo de combustível, mesmo sendo fóssil, melhorou em 20%. Então, a gente pode transportar muito mais com menos. Isso já é uma contribuição para o meio ambiente. Somado a isso, nós também utilizamos o advento de termos 800 mil caminhões ou veículos comerciais conectados, que geram dados, que permitem que
pelas soluções digitais, a gente possa ter mais eficiência numa atividade específica de transporte. Então, é ganho de produtividade e ganho, vamos dizer, a tecnologia aplicada para melhorar a eficiência energética. Mas isso não é o suficiente. Isso ajuda muito, isso ajuda a definir uma espécie de um platô nas emissões, mas a gente precisa ter um step change. E o step change é a utilização de combustíveis renováveis verdes e ou eletrificação. E, para terminar a resposta à sua pergunta, oferecemos a solução tecnológica elétrica já em terceira geração, em gás também em terceira geração, veículos prontos, testados, comprovados, eficientes, que já se configuram como uma alternativa competitiva ao que sempre utilizamos, né? Há mais de 12 décadas, né? Que é a utilização da matriz fóssil. Christopher, a Scania é uma empresa sueca, né? Eu estava lendo que vocês acabaram de abrir uma fábrica na China também para atender o mercado asiático. A fábrica aqui no Brasil tem mais de 60 anos, né? Acho que veio para aqui no governo JK, Juscelino Kubitschek. E essa coisa do caminhão movido, né, o transporte pesado a gás natural, é um mercado que já está bastante desenvolvido na Europa, na própria China, né, Estados Unidos, né, acho que no Brasil a gente está um pouquinho mais atrasado, né. Do ponto de vista da Scania, que está presente nesses mercados, o asiático, o europeu, mesmo o americano, o que você sente de diferença entre eles? Por que aqui talvez está um pouco atrasado em relação aos outros mercados? Quais são as diferenças que você percebe né, nesse contexto de Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia? Sim. Pergunta muito boa e abrangente também. Mas começo com o tema da nossa presença na China. É uma decisão estratégica assemelhada àquela que a Scania fez quando veio para o Brasil. São 68 anos já de história e foi uma decisão ousada, mas se configurou como vencedora, né? O Brasil é o principal mercado da Scania há muitas décadas, em termos de volume, apesar da volatilidade, anos melhores, anos piores. E a nossa presença na China hoje é justamente para que a gente possa atender logisticamente a região da Oceania, da Ásia, norte da África, etc., com soluções logísticas mais competitivas, mas, sobretudo, para estarmos presentes num país, continente, que também traz possibilidades culturais e desenvolvimento tecnológico bastante acelerado. Então, se a gente conseguir, como fizemos entre Europa e América Latina, uma simbiose que trouxe um resultado, uma proposta de valor muito competitiva para os nossos clientes, a gente entende que, interagindo no mercado chinês, nós também temos muito a aprender, temos muito a ensinar. Claro. Né? Então, entendemos que nós vamos ter um outro polo industrial da qual se insere no sistema de produção global Scania. Então, o que a gente desenvolve aqui fica incorporado para o mundo inteiro, que a Europa desenvolve, a gente apropria a tecnologia, mas adequa para as condições operacionais locais e regionais, que são distintas da Europa. E a mesma coisa, essa via de duas mãos vai acontecer agora que iniciamos a nossa produção na China. Com relação ao gás ou aos combustíveis alternativos, isso já é uma coisa da civilização sueca, né? Por muito tempo, os veículos a gás coletivos de transporte de passageiros na cidade de Estocolmo eram veículos a gás oriundos do biogás produzido dos efluentes, né, no sistema de esgoto da cidade de Estocolmo. Então, esse conceito de circularidade e o uso racional dos recursos naturais já é presente na cultura sueca e acaba sendo incorporada também nos desenvolvimentos de soluções de engenharia da Scania, que sim é de origem sueca.
se nós estamos mais atrasados ou poderíamos estar par e passo não com continentes, mas com o hemisfério norte, eu acredito que tudo vem no seu tempo, né? A gente sabe que geopoliticamente o mundo pode ser dividido de diversas maneiras, mas é claro e notório que os desenvolvimentos iniciais são feitos no hemisfério norte, por disponibilidade de capital, também na criação de saber, no apoio às academias, aos projetos, às iniciativas de inovação. Esse capital não é tão vasto e disponível Aqui no no hemisfério Brasil. sul, em geral, incluindo o Brasil. Então, todos os estudos que nós fizemos, que ajudam a gente a compor as nossas decisões estratégicas de investimento, de desenvolvimento, sempre demonstraram que a descarbonização do nosso ecossistema de transporte primeiro viriam no hemisfério norte. Primeiro viriam em países, continentes como China, a União Europeia e os Estados Unidos. Primeiro viriam também nos centros urbanos, onde veículos mais leves seriam mais rapidamente competitivos às soluções atuais para transportes mais leves ou de passageiros ou em zonas conurbadas. E uns 5 anos depois iriam permear para o resto do mundo. Né? Aqui no Brasil, e pela situação que nós temos, nós já vemos um movimento de descarbonização importante em algumas capitais, incluindo São Paulo. Então, haja visto, nós já produzimos aqui, nesta planta, o ônibus urbano elétrico. Esse ano a gente deve entregar o veículo 2000 Hs no Brasil, até Ônibus. o final desse ano. Caminhões. Não fui claro. Então, assim, a gente está percebendo que já está acontecendo, talvez com atraso, porque tem o advento que o capital sempre pode ser um fator limitador ou pode ser um fator alavancador. É porque a gente sente, né? O Brasil sempre foi um país de modal rodoviário, né? A gente sempre escolheu aqui, desde a época do Juscelino, né? Para pegar a chegada de vocês no Brasil, o Brasil optou por um transporte, por um modal rodoviário. A gente aqui tem pouco a ferrovia, a cabotagem, apesar do Brasil ter uma costa grande também, não é uma coisa muito grande. Agora a gente começa a desenvolver mais hidrovias, até as próprias ferrovias. Mas, de qualquer maneira, o diesel é o principal combustível brasileiro, né? O Brasil, acho que, sei lá, é o 5º ou 6º maior consumidor de diesel do mundo, né? E essa questão da descarbonização é muito importante. E também é importante crescer o mercado de gás natural, né? O mercado de gás natural, por incrível que pareça, nos últimos anos caiu a demanda. E todo mundo está apostando, né, que o setor de transporte pode ser um turnover, né, no sentido de voltar a crescer a demanda por gás natural no Brasil, não só gás natural, como agora também a questão do biometano. Perfeito. A gente acabou de aprovar uma lei do combustível para o futuro que tem um mandato de biometano. Então, quando a gente olha, né, Cristian, assim, tecnologia está resolvido, custo competitivo, emissões de trabalho a favor. Se a gente botar mais gás na matriz de transporte brasileiro, a gente vai reduzir a importação de diesel. Também tem esse aspecto. O Brasil hoje importa 25% do diesel que consome. O que está faltando no Brasil para a gente deslanchar esse negócio aí? Eu acho que você tocou no ponto nevrálgico da coisa. Depois de 12 décadas onde o diesel imperou e depois ainda foi alavancado pela política governamental da era Juscelino Kubitschek, decidindo-se por priorizar o modal rodoviário, é um inimigo difícil de abater. Então, é assim, pense nas soluções a diesel, você tem um posto de combustível a cada esquina, ou a cada 10 quilômetros em qualquer rodovia. Tudo que a gente fala que seja alternativo, e tem que ser alternativo se a meta é a descarbonização, esse novo ecossistema tem que ser todo criado. E aí vem sempre a história do ovo ou da galinha. Você precisa do caminhão primeiro ou você precisa do abastecimento? Não vai ter o abastecimento se não tiver um volume apreciável de veículos necessitando serem abastecidos. Então, isso foi um desenvolvimento que começa de uma maneira mais lenta, mas existem inúmeras iniciativas que colocam os stakeholders que se complementam juntos.
por exemplo, o Hub de Biocombustíveis do Pacto Global das Nações Unidas. Existe o Hub de Biocombustíveis e Eletrificação, que juntam pelo menos 86, se não me equivoco, o número é próximo a esse, empresas que representam 15% do PIB do Brasil. E ou eles contratam o transporte ou eles mesmos fazem o transporte. E ninguém tem a resposta holística desse novo ecossistema de como que a gente pode fazer. Então, as coisas foram acontecendo aos poucos, criando-se corredores, por exemplo, Rio-São Paulo. Hoje você pode ir com gás e voltar com biometano ou como você quiser. Já existe essa infraestrutura colocada, trazendo a descarbonização importante e competitividade nos custos. Enquanto ainda estávamos em fase de POCs, né, Proof of Concepts, nós também tínhamos uma oferta de especificações limitadas. É importante saber que o transporte, você vê um caminhão, mas são 36 diferentes aplicações. Para cada uma especificação de número de eixos, ou capacidade, potência de motor, torque. Isso no diesel eu tenho solução para as 36. Para as aplicações descarbonizadas eu tinha poucas. Mas agora na terceira geração Já começa a ter. já tenho para todas. Entendi. Então a gente vai criando a oferta mais adequada para dar competitividade. O mercado primeiro trabalha com corredores. Hoje, diariamente eu vejo notícias de operadores de transporte ou embarcadores, aqueles que contratam o transporte, anunciando disponibilização de um posto a biometano, por exemplo. Hoje mesmo eu tive mais um cliente que está investindo nisso, porque faz sentido econômico-financeiro. Então, a solução sustentável e descarbonizada tem que fazer sentido econômico-financeiro. Christopher, hoje a gente, não sei se o meu número está certo, se não tiver, por favor, me corrija, mas se fala que um caminhão a diesel hoje ainda é 15% a 20% mais barato que um caminhão a gás. O que está faltando para reduzir esse gap de preço? Porque do ponto de vista do combustível, né, o gás é mais competitivo que o diesel, né? O gás é mais barato que o diesel. Então você tem na compra do caminhão, o caminhão a diesel é mais barato que do gás, mas na hora que abastece, o gás é mais barato que o diesel. Como é que você... Fala um pouquinho para a gente como é que você vê esse gap de preço e na questão do combustível. O gás natural, naturalmente, tem o seu... É um pleonasmo aqui. Ele tem a sua precificação muito apegada ao petróleo e ao diesel, não necessariamente em relação ao seu custo. O biometano é diferente. O biometano é produzido, tem seu custo de produção. O insumo é baratíssimo porque é um resíduo. Está resolvendo um problema ambiental, porque normalmente o resíduo que é utilizado para produzir o biometano é um passivo ambiental. Você transforma esse passivo ambiental numa potencial receita adicional, coisa que praticamente todo o setor sucroenergético Já está faz. fazendo hoje, em diferentes estágios de projeto, do blueprint até o turnkey, mas todo mundo vai fazer porque é uma oportunidade de transformar um problema numa solução e aumentar sua receita bruta em pelo menos 15%. Então, é um no-brainer. Então, a disponibilidade de biometano, a gente começa a ver não só pontual, mas com uma grande capilaridade. O importante é fazer a conexão das zonas produtoras às consumidoras, que normalmente não se convergem, né? Então, você citou muito bem a lei do combustível do futuro, que obriga a substituição gradual nos gasodutos do gás natural por biometano. É na razão de 1% ao ano, mas esse 1% é um volume expressivo. Claro. E cria previsibilidade para quem está investindo. Eu vou ter consumo, não vou micar com isso, né? Outra coisa que é importante citar, o seu número, que houve um decréscimo no consumo de gás natural, pouca gente sabe, mas 65% do gás natural produzido é reinjetado nos postos de óleo e gás. Isso, no pré-sal especificamente.
Aumentar a pressão do campo, produzir mais aumentar a vida petróleo útil de um do de um campo. poço de petróleo. Isso. Será que essa é a melhor aplicação? Essa é a maneira mais racional e inteligente de se utilizar uma fonte energética que é mais limpa que aquela que ela está proporcionando uma longevidade maior? Eu tenho colocado, Sim ou não? Cristo, que realmente isso é um desafio a gente aumentar a oferta de gás no Brasil, né? Sim. Então você tem a questão da reinjeção, como você falou que hoje reinjeta mais de 50% do Sim. gás, né? Chega a 90 milhões de metros cúbicos por dia no pré-sal. Claro que parte dessa reinjeção tem que ser feita por razões técnicas, mas acho Sim. que tem que ter uma discussão para reduzir essa reinjeção, Sim. com certeza, uma discussão técnica e não política, né? Talvez a gente também tenha que reduzir royalties da produção de gás, para tentar também incentivar a oferta. Sim. A gente agora também tem lá em Sergipe, Alagoas, uma nova fronteira que pode produzir aí 18 milhões de metros cúbicos de gás. Então, tudo isso, realmente, você tem toda a razão, ajuda, né? A aumentar a oferta de gás. Mas a questão do caminhão, por exemplo, você acha que a Scania... A gente está vendo agora também outro mercado interessante, que eu acho que é bom a gente explicar para quem está escutando, é que o gás natural do caminhão, você pode ser gás natural comprimido, né? E pode ser também o gás natural líquido, o GNL. Sim. E agora esse motor a GNL também está chegando no Brasil, né? Sim. Já até tem empresa aí no mercado, né? Nós temos. Comprando caminhão, abastecendo caminhão com GNL. GNL também já chegou no Brasil. Perfeitamente. E esse caminhão, a GNL, você acha também que ele vai deslanchar rápido? Porque tem alguma coisa hoje que segura o caminhão a GNL, que a gente também está começando a ver, eu quero um pouco da opinião te provocar com essa pergunta, Por favor. da importação de caminhões chineses. Várias perguntas em uma novamente, mas assim que a conversa fica boa. Não, de fato, as duas opções, CNG ou GNL, é a mesma substância, é o mesmo motor. O que muda é do painel que vai abastecer o motor, as câmaras de combustão vão transformar algo pressurizado ou algo liquefeito por baixa temperatura. Mas a substância, a molécula é a mesma. É a mesma. Então, a Scania oferece as duas opções. O que vai mudar são a configuração dos tanques, das conexões e as válvulas. Mas, no final, é o mesmo caminhão a gás, mesmas propriedades, mesma entrega. Eu entendo que o GNL vai ter uma presença importante, porque ele é abundante no mundo. Existem vários países no mundo que têm gás, mas não têm capital para gás e petróleo, mas não tem capital para fazer refino e etc. Então exportam in natura. Liquefaz ele, bota no navio e manda. Exatamente. E ele chega em vários pontos das costas por um valor bastante competitivo. Ou seja, vai ter presença, é uma solução energética viável, economicamente se falando, e vai ter consumo, porque a demanda por energia só cresce, né? Com relação ao advento dos caminhões chineses, be my guest. Eu não trago nenhum produto europeu as is, como é. Adriana e ouvintes, para ter uma ideia, as ideias e o desenvolvimento tecnológico, os motores e etc., foram feitos na Suécia. Mas a validação do veículo como um todo foi feita aqui no Brasil. Nós temos 400 engenheiros nesse site. Entre outras atividades, eles fazem, podemos chamar de uma tropicalização de um veículo europeu para poder trabalhar nas condições severas, para lá de severas, das condições de transporte pesado no Brasil. Então, só finalizando, Claro. Os chineses vão ter que fazer toda essa jornada também, porque a infraestrutura na China é bem distinta é bem distinta daquelas que nós vamos encontrar aqui. Então, esse processo de tropicalização, de dar robustez, de dar confiabilidade, de ter uma rede de concessionários por detrás para atender, é um desafio para os chineses também. Então, a Scania sempre trabalhou advogando por mercados livres e competitivos. Se as regras forem as mesmas, se não houverem benefícios para aqueles que não produzem localmente,
Eu acho que todos são bem-vindos, mas vão ter que passar pela mesma jornada que nós passamos a cada nova tecnologia que introduzimos. Christopher, vamos mudar de caminhão para ônibus. Vamos. Vou falar de ônibus a gás, né? Que também é um debate grande aí no mercado, é sobre ônibus a gás e ônibus elétrico, né? Então tem os defensores, evidentemente, dos ônibus elétricos, tem os defensores dos ônibus a gás, né? Sim. E como é que você vê essa concorrência do ônibus elétrico com o ônibus a gás? Você tem estados, por exemplo, como, por exemplo, Goiás. O governo de Goiás está fazendo um programa grande agora de colocar biometano nos ônibus, né, urbanos. Aqui mesmo em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo também está trabalhando isso, mas também trabalha também a questão do elétrico. Como é que você vê essa concorrência de ônibus elétrico, ônibus a gás? Porque, do ponto de vista de transporte de longa distância de caminhão, eu acho que não tem nem que falar de caminhão elétrico, né? Aí o gás é o gás, né? O gás, o biometano, o GNC, dependendo da distância, o GNL. Mas como é que você vê a questão dessa concorrência urbana entre o elétrico e o gás? Você me dá a oportunidade de responder essa pergunta como eu normalmente falo. Eu digo que o futuro não é elétrico somente. O futuro é eclético. Várias tecnologias vão conviver e elas não são concorrência, elas são complementares. Por quê? Qualquer um que faz um investimento, seja num ônibus ou num caminhão, ele está investindo num bem de capital. E ele está investindo para ter melhor retorno do seu investimento. E o que impera é o que a gente chama do TCO, Total Cost of Ownership and Operation, né? Que é o custo operacional e a depreciação daquele investimento. Então, para uma das 36 aplicações que eu lhe mencionei, uma solução ou elétrica ou uma solução a gás ou a biometano ou ainda a biodiesel, né, que também é algo que a gente não deve descartar como uma solução descarbonizadora. Claro. Né? O que vai imperar é o que vai dar o melhor retorno àquele investimento. Né? É assim para o diesel hoje. A decisão de compra de um empresário para uma marca A, B ou C não é o preço. Se fosse assim, a gente não vendia nada, porque o preço da Scania nunca é o mais barato. É um posicionamento premium, produto premium, tem seu custo, mas que retorna o investimento em menos de um ano. A mesma conta vale para os ônibus, com uma ressalva. Os caminhões têm um regulatório, normas regulamentares nacionais. E o ônibus coletivo, transporte de passageiros urbanos, tem muita regulamentação local, municipal. Então, existe um órgão gestor em cada um dos municípios que pode abrir ou fechar as alternativas, né? Você citou muito bem o exemplo de Goiás, Goiânia. Eles não tinham nada de biometano e agora está acontecendo. Por quê? A política pública, a diretriz, o norte dado pelo governo, tanto estadual como municipal, foi que haveria espaço para todo mundo. E o biometano vai conviver junto com elétricos, em diferentes rotas, diferentes pontos da zona conurbada de Goiânia. Porque em algumas vai haver a disponibilização da fonte elétrica para carregamento e etc. Para outras vai haver do biometano. Então, eu gostaria de deixar muito claro aqui para todos que nós nunca vemos nada como concorrente, e sim como complementares. E a adoção de uma tecnologia A, B ou C vai ser muito mais norteada no custo operacional. Christopher, estamos chegando ao fim da nossa conversa, né? Assunto não falta, né? Nunca. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, ou até as duas últimas perguntas, né? Primeira, que a gente está vendo que o Brasil, né, ele tem uma diversidade energética fabulosa, né? A gente é um país que tem essa vantagem comparativa que poucos países têm, né? A gente tem energia fóssil, a gente tem energia renovável, né, para qualquer setor da economia, né? Não só para o transporte, para a indústria, para a residência, para comércio. Enfim, o mundo está cada vez precisando mais de energia, né? A tal da quarta revolução industrial está fazendo com que o consumo de energia vai crescer muito nos próximos anos, talvez com protagonismo de todas as fontes de energia. Não podemos abrir mão, que você falou, de tecnologia nenhuma e de energia nenhuma.
Mas se você fosse pensar na questão específica da nossa conversa aqui de hoje, do combustível para frota pesada, para ônibus, como é que você enxerga esse mix, esse mercado daqui a uns 20 anos, hein? Bom, primeiro eu queria parafrasear o Jorge Ben, que realmente o Brasil, nesse aspecto, é abençoado por Deus. E bonito por É natureza. lindo por natureza. Mas eu diria que, no aspecto da transição energética, a política pública, independentemente de partido A, B ou C, tem dado boas diretrizes, né? Você citou a lei do combustível do futuro, mas existem inúmeras outras iniciativas que apontam para o caminho de descarbonização e viabilizam, ou pelo menos dão o norte, né? Agora, a visão daqui para frente, a gente entende, baseado em alguns estudos, um deles publicado em 2022 pela, de novo, o Pacto Global das Nações Unidas, foi um estudo desenvolvido pela Bain & Company, e nós fomos provedores de dados, né? Mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. E ele perguntava como poderia ser a matriz para o transporte pesado de carga, nesse momento, se era possível alcançar o net zero em 2050. E a resposta foi sim. E a resposta mostrava a convivência de diferentes soluções tecnológicas, naturalmente com diferentes proporções, né? Então, 40% era elétrico, 40% era biocombustíveis, o resto era frota legada, diesel, ainda vai ter um percentual importante, mesmo com o crescimento, e alguma coisa mais para frente de células de combustível a hidrogênio. Isso foi em 2022. Ontem, a Anfávia divulgou o seu novo estudo da sua visão da visão futura de biocombustíveis para o Brasil específico. É um estudo que foi feito pela Boston Consulting Group, a BCG. Então, eu respeito as entidades e respeito os dados e respeito a metodologia utilizada. E a conclusão deles assim, é muito simples. Curta distância, elétrico. Média e longa distância, biocombustíveis. E vai ser biometano onde estiver disponível, vai ser biodiesel onde estiver disponível, em outras fronteiras aí do agronegócio brasileiro. E mais do que nunca eu tenho muita confiança de que essa proposta de valor nacional em cima dessa matriz energética descarbonizada e diversa e eclética é única no mundo. E a gente tem uma oportunidade de sermos não só pioneiros, precursores, mas disseminadores de tecnologia para outros países, primeiramente abaixo da linha do Equador, que tem vários países que podem adotar as nossas soluções, e já vemos isso na Índia, etc, etc. Não vou me adentrar muito a isso, mas o caminho parece que chegamos num tipping point de conscientização da sociedade de que não poderia continuar como estava. E, alguns anos depois, eu já não me sinto um pregador no deserto. E a gente está falando de negócios, nós estamos falando de viabilizar projetos. Nós estamos buscando ainda aquela cerejinha no bolo, que é o mercado de crédito de carbono, que acho que vai dar o impulso final. Que a gente sabe que política pública, incentivo ajuda, mas no final é o business case que impera, money talks, né? Claro. Então, em se monetizando o que você tem de mitigação da pegada de carbono, eu acho que vai ser o empurrão final que falta para dar paridade e competitividade econômica financeira para soluções descarbonizadas. Cristo, muito obrigado pela conversa aqui de hoje. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido a gente aqui do Power na fábrica da Scania. Para mim foi ótimo, porque eu não conhecia aqui a fábrica da Scania, fiquei bastante surpreendido com a dimensão, né? E com essa fábrica que tem 60 e poucos anos, né, aqui de Brasil. 68 anos de Brasil, né? E esse assunto eu acho que vocês todos gostaram de escutar, né? A gente está falando de um assunto que está mudando a cara do Brasil no setor de transporte. O gás natural é o fóssil, é a energia da transição energética.
né, porque ele é fóssil, mas ele é muito menos poluente do que o petróleo. O Brasil precisa de consumir mais gás, o Brasil precisa descarbonizar esse setor de transporte. A gente já é um grande produtor de biocombustível, a gente pode ser também um grande produtor de gás natural, aumentando a oferta e tirando um pouco o diesel de mercado, reduzindo a importação. Enfim, acho que o papo foi muito bom e eu espero os comentários de vocês nas redes sociais do Brasil Journal e do CBE e até o próximo episódio. Esse é o Power, um videocast do Brasil Journal. Quer receber conversas como essa antes de todo mundo? Siga o Power no Spotify e compartilhe esse episódio com quem também vive e precisa entender o mundo da energia e dos negócios. Agora que você já segue o Power, não perca as entrevistas que já tivemos nos últimos episódios. São insights relevantes que vão transformar a forma de você entender e investir em energia. Para ficar por dentro do que realmente importa em finanças e mercados, é fácil. Siga o Brasil Journal e acesse brasiljournal.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!